A Fernanda Helena de Freitas perguntou: que tipo de vestimenta os povos originários da América realmente usavam? São mesmo aquelas que aparecem nas poucas imagens dos livros de história do ensino médio? A gente precisa pensar que a gente está falando povos originários da América, é um continente gigante. E nós temos desde os nossos povos indígenas originários até sociedades com um nível de complexidade muito maior, que é o caso dos incas, dos astecas e dos maias. Sobre incas, astecas e maias, são povos que já tinham algum tipo de sistema de escrita, ou tinham um tipo de representação artística um pouco mais detalhada e que permite que a gente tenha alguma noção de como é que essas pessoas se vestiam. Mas eu acredito que você esteja pensando principalmente nos povos originários aqui do Brasil. E uma coisa que nós precisamos lembrar sobre os povos originários, os nossos povos indígenas, é que eles eram sociedades ágrafas, eles não desenvolveram um sistema de escrita. E também é muito errado a gente pressupor que exista uma linha de continuidade entre o que os povos indígenas faziam, sei lá, em 1600, 1700, com o que os membros dessa mesma etnia fazem hoje, tá? Não tem uma preservação perfeita ali no meio, justamente por conta da violência e da dinâmica da colonização. Você me perguntou sobre essas representações que aparecem nos livros do ensino médio e do ensino fundamental. Então, a gente precisa questionar essas representações sempre, porque elas são representações feitas por artistas europeus ou de formação europeia. Então, elas sempre carregam um olhar muito colonial em cima do indígena, que representa essa figura, esse indivíduo indígena, por uma perspectiva europeia, exotizante e muitas vezes com elementos de indumentária que não necessariamente eram usados pelos indígenas, mas era o que os europeus presumiam que os indígenas deveriam estar usando. Tudo isso para dizer que é praticamente impossível a gente conseguir recuperar o que a gente chama de práticas vestimentares, que são os hábitos de vestir, da população indígena brasileira anterior ao período da colonização. Depois que a colonização se inicia, a gente passa a ter registros visuais no estilo mais realista europeu, mas a gente também passa a ter registros escritos que descreviam como eram os hábitos dessa população indígena, não só para se vestir. O problema é que esses relatos escritos, eles também têm o olhar do colonizador europeu, que já partia do princípio que esses povos indígenas eram inferiores. Inclusive, durante muito tempo teve uma discussão se indígenas tinham alma ou não, e que era uma discussão para justificar ou não a escravização deles. Tá? É desse nível de coisa que a gente está falando. Então, as descrições, elas também não são descrições que procuram ser minimamente imparciais. Não. Elas são muito manchadas pela lógica colonial, pelo pensamento da época. Então, para conseguir minimamente ter uma ideia do que as populações originárias, as populações indígenas realmente vestiam, a gente tem que acionar um número muito grande de diferentes fontes, e isso é uma coisa que não cabe nem num vídeo, isso é uma coisa que precisa de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado. E a gata apareceu para dizer que ela concorda com tudo que eu tô falando e que é para vocês deixarem like desse vídeo.